gente, não é verdade? O sangue é o que contém a vida, o seu DNA, as suas células, tudo. Então, queridos, nós precisamos sempre, muito mais nesses dias, sermos injetados de ânimo. Estamos em aflições, e é verdade, mas o Senhor Jesus nos deu uma dica: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, eu venci o mundo. E nós vamos ver algo sempre atual, em que todos nós precisamos rever como está o nosso coração para com Deus. E quando a gente fala coração, não é só esse músculo que bombeia sangue, mas no sentido poético, mas no sentido também espiritual, no que diz respeito ao coração. Do coração é o centro da vida. Se parar o coração, já era a gente, não é verdade? O sangue é o que contém a vida, o seu DNA, as suas células, tudo. Então, Deus colocou essa parte líquida dentro da gente, que é o sangue, vermelhinho, que traz respeito a um poder espiritual que a gente desconhece, o sangue. Se você vê as instruções quanto ao sangue, desde o primeiro homicídio, o sangue de Abel clamava a Deus por justiça. E o sangue de Jesus, que era superior ao sangue de Abel, que está registrado lá em Hebreus, clama mais do que o justo Abel. Por quê? O justo dos justos não era Abel, é Jesus Cristo. O clamor do sangue de Jesus, pela justiça do Pai, clama. E o sangue de Jesus é qual nós precisamos estar derramados nele. O sangue derramado sobre nós, que nos encobre nessa carne pecaminosa, cheia de pecado, que a gente estava cantando aqui. E somente pelo sangue nós temos perdão dos nossos pecados. Pelo nome de Jesus, nós temos autoridade, poder, você entende? Nós podemos reivindicar o reino, se é que eu posso dizer essa expressão. Mas ao nome de Jesus, os demônios batem em retirada. Ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, as pessoas são curadas. Ao nome de Jesus, nós podemos pedir qualquer coisa e o Pai vai conceder. Ele vai fazer. Mas quanto ao sangue, qual é o poder do sangue? É de nos lavar por dentro, não só tirar aquilo que está externo, mas tirar aquilo que está dentro. Isso é muito poderoso de se entender. É simples, talvez você já tenha pensado, mas sempre é bom relembrar. E esse coração que vai bombear essa vida é a fonte da nossa existência. Do coração vem toda a fonte, são os pensamentos, as emoções. O coração resume aqui um pouquinho do que é esse acesso ao ser, que é o corpo, alma e espírito fundidos, né? Então botou coração. Quando fala coração, é o ser, é aquilo que está, de certa forma, entrelaçado nessas três partes que somos nós, se você assim acredita, amém? Então, existe uma promessa para o que crê.
para aquele que faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Amém? Então existe uma promessa do Pai para nós. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Aleluia. Irmão, que promessa incrível que o Senhor nos deu. Teve uma vez que eu transmiti uma mensagem aqui que foi: eu preciso de transplante, porque esse coração já não presta, esse coração humano não presta para nada, não tem bem nenhum em nós. Nós estamos inclinados ao mal. Mas no momento em que eu ouço o Evangelho, e é o poder de Deus para salvar aquele que crê, e eu só posso crer a partir do que eu ouço, então eu creio. A fé, ela é acrescentada, ela é despertada naquele que tem temor, naquele que é quebrantado, porque as boas novas, a boa notícia, foram anunciadas a quem? Aos quebrantados de coração. Então, se você teme pela sua vida, se algo dentro de você te constrange a mudar, isso é Deus tocando no teu coração já. Então, ouça o Evangelho, ouça essa boa notícia, que tem jeito para nós. Deus não nos abandonou nos nossos delitos e pecados. Então Ele fez um plano de resgate perfeito, através do seu Filho Jesus. E aqui, você precisa entender um pouquinho esse contexto. Deus está tratando com o seu povo, que tinha se manifestado e caminhado junto por muitos anos. Muita coisa boa aconteceu, mas muita coisa ruim também aconteceu, porque ora eles estavam obedecendo, seguindo a aliança, ora estavam declinando ladeira abaixo, e o negócio era terrível. Vários ídolos, derramando sangue, matando pessoas. E Deus sempre exerceu juízo. Não pense que Deus não exerce juízo. Ele é totalmente bom. Nós precisamos proclamar isso. Mas Ele também é justiça. E em breve Ele cumprirá o que prometeu, o estabelecimento da sua justiça, do seu reino, de uma forma completa. Dá fim a todo governo que agora é democrata, né? A democracia, aquilo que a gente estava aqui nesse propósito de oração, em que nós temos o direito de voto e nós exercemos a cidadania, a democracia, isso tem um ponto positivo, mas o povo enganado, com seus olhos vendados, não consegue discernir o que é bom realmente. Mas do Senhor vem toda a instrução, o plano dele é perfeito, o caminho dele é perfeito. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então a melhor coisa que nós devemos fazer não é se gabar que eu tenho o direito de votar em alguém e eu coloco fulano ou eu tiro fulano. Não, cara. A gente precisa entender que toda autoridade vem de Deus, sim.
seja para exercer juízo, punição, e a Bíblia está cheia de exemplos disso, homens até maus, mas que estavam servindo a Deus de certa forma, você entende? Nabucodonosor foi um deles, só que a sua soberba foi tão grande que Deus deu um castiguinho. Você lembra qual foi o castiguinho de Nabucodonosor? Vamos ver se você é bom de Bíblia aí, você não dormir. O que aconteceu com ele? Quando a soberba dele quase estourou como um balão, Deus mandou ele pastar, irmão. Ele ficou loucão e foi pastar com os animais por um tempo. Deus humilhou aquele rei, é aquilo que o diácono Rodolfo estava orando aqui. Deus levanta reis e abate reis. Ele é o Senhor. Então, querido, nós precisamos fazer o quê? É nos submeter à autoridade suprema, ao seu senhorio, à sua soberania, porque Ele sabe cuidar de nós. E para isso, estar debaixo dos cuidados de Deus, eu não posso agir na minha própria natureza, nas minhas próprias decisões, no meu direito de voto, nas minhas próprias opiniões. Isso está certo, aquilo não está certo. Então eu preciso receber essa promessa que Deus fez. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito. Essa promessa aqui, a Bíblia diz que era um mistério, mas está escrito aqui, certo? Só que eles não conseguiram entender plenamente o que se tratava. Os grandes homens de Deus provaram do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um privilégio só do Novo Testamento, você entende isso? O Espírito Santo está presente em todo o tempo. Ele é Deus. A pessoa do Espírito Santo é Deus. Assim como Jesus é Deus, estava desde o início. Desde a criação, o Espírito está, Jesus está e o Pai está. Amém? Toda vez que você vê o artigo definido o anjo, não era qualquer anjo, era o próprio Cristo ali, o próprio Jesus. E o Espírito Santo, nesse momento aqui no Antigo Testamento, ele era transitório. Ele comunicava, falava e às vezes até habitava, mas por um tempo nos homens de Deus e depois saía. Mas a promessa do Pai para os filhos da aliança é que esse Espírito fosse agora permanente. Eu porei dentro de vocês meu Espírito. Isso era um mistério. Mistério é algo que ainda não foi revelado completamente, mas eles entenderam quando Jesus falou e deu uma ordem: ficai até que do alto sejais revestidos de poder. E na obediência ali em Pentecostes se cumpriu. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, pode explicar o que está acontecendo. Joel capítulo 2, vai lá. Ele começou a explicar a promessa do Pai. Aí ele conseguiu entender, foi desvendado o mistério. Amém? Porque é no Espírito que nós desvendamos os mistérios de Deus. As coisas espirituais só podem ser discernidas no Espírito. Se nós entrarmos para compreender Deus nesse coração humano de pedra, a gente vai ficar limitadíssimo. Por isso que às vezes, irmãos, nós nos submetemos a certas situações que parece loucura para o mundo. Mas você fez isso? Mas você deu aquilo outro? Irmãos, eu já vi ofertas
escandalosas de um irmão movido por Deus chegar com a chave assim, ó, tá aqui, ó, é teu. De um carro. Você conhece alguém que fez isso? Eu já vi um cara que deu uma casa. Nosso pastor Tony fez isso, irmão. Hã? Quem ganhou? O pastor também ganhou o carro aqui. Aqui, nessa igreja. O segundo que ganhou. Eita. E aí você vai explicar isso como para o mundo? Porque, irmão, nessa selva de pedra, cada um quer os seus próprios interesses. É o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro e blá, blá, blá. Mas quando nós vivemos no Espírito, o patamar é maior, né? É outro patamar. Não é o Flamengo não, irmão. O Flamengo é chinelo. É outro patamar em Deus. Daqui a pouco vai ter nessa pelada aí. Não fica apressado para ver, não. Nós precisamos inclinar o nosso coração ao Espírito Santo para que a gente receba essa transformação genuína que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode remover as sujeiras, as mazelas de nós e colocar aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Eu quero ver com você outro texto, amém? Salmos, você pode dizer amém, tá, irmão? Não está proibido não. Dizer amém, aleluia. Você incentiva o pastor aqui, ó. Fica comigo. Salmos de número 51. Que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Aonde que ele mostra sabedoria? No coração. Irmãos, vamos entender o que Davi está expondo para Deus. Ele está suplicando pela misericórdia de Deus. Ele está pedindo para Deus colocar o coração dele, o coração de Deus, na sua miséria. Isso que é misericórdia. Ele está se colocando em humilhação. Só que esse pedido não é só pela necessidade, você entende? Não é só porque a gente está um desgraçado, desculpa o termo. Mas o que alcança então o coração de Deus ao meu favor? É o quanto eu reconheço a grandeza e o quanto eu preciso dele. Então eu me humilho. Nós precisamos buscar a Deus não pelaquilo que merecemos, pela nossa própria justiça, mas por causa do amor de Deus. Isso faz toda a diferença, irmão. Porque se eu me aproximo de Deus, querendo me justificar, como Jesus deu exemplo, um certo homem estava no templo ou na praça, eu não me recordo muito bem, mas orando em voz alta: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse publicano, a esse pecador. Você lembra disso? Então, irmãos, Deus, Ele rejeita a soberba. Toda vez que nós nos aproximarmos de Deus dessa forma orgulhosa,
impondo a Deus, não vai rolar. Deus vai ignorar a gente. Mas se nós chegarmos a Deus humilhados, reconhecendo, e aí ao inverso, esse homem, ele não tinha coragem de levantar o seu rosto ao céu, e antes ele suplicava: Deus, tem misericórdia de mim. Então nós aprendemos o acesso a Deus, mas esse acesso a Deus, ele não pode ficar só em torno do que eu faço de errado e Deus me perdoando, porque senão, irmão, você entende que ciclo vicioso? Deus tem misericórdia de mim, 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 e a gente vai ficar nisso, cara. Mas o Senhor, Ele está nos dando um novo coração, nos perdoando para sermos representantes dEle na terra, em humildade, em humilhação, em estar sujeito a Ele. Mas, irmãos, um filho, ele não veio para ser um coitadinho. O Senhor não nos deu espírito de covardia, entenda isso, em nome de Jesus. O Senhor nos deu espírito de ousadia, de coragem, para sermos cheios do Espírito Santo e levantar como Pedro no meio de uma multidão e falar: oh, assim diz o Senhor, é isso que está escrito, está se cumprindo agora. Irmão, porque já não tem espaço mais para o pecado, agora é uma vida de glória, você entende? Então eu começo a entender a lei de Deus, ou melhor, eu conheço o Deus da lei. Quando o Senhor requer que nós amemos, eu entendo que eu não posso amar a Deus sobre todas as coisas se eu não tivesse novo coração. Porque eu amo, irmão, aquilo que me interessa, aquilo que me dá prazer. Eu amo aquilo, você entende? Que é uma aliança, é uma conexão. É aquilo que eu valorizo. E para valorizar a Deus, irmãos, eu preciso estar em espírito. Eu não tenho como valorizar a Deus só na carne. Porque Ele nos deu valor mesmo sendo inimigos dEle. Ele nos deu valor porque o seu amor é incondicional. Mas o nosso às vezes é condicional. Se Deus disser sim, eu estou amando Ele, estou felizaço. Mas quando Ele diz não, eu viro as costas para Ele, não quero ir mais à igreja, dou tchauzinho para todo mundo e fui. Não, cara. Esse é um culto de edificação, amém? Se aplana aí na cadeira, porque o Senhor, Ele está nos tratando, e é bom, e eu vou ser breve. Então o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, toda a nossa força, todo o nosso corpo, tudo é dele, para Ele. E ao próximo como a ti mesmo. E aí vem algo confrontador. Porque Deus está nos ensinando a maneira dele amar é alcançando seus filhos. E muitas vezes a maneira de nós amarmos é trazer até a nós, mas nunca entregar. A maneira de Deus amar é entregando. Às vezes a maneira de nós amarmos é recebendo. Então Jesus, ele veio explicar o que estava escrito. Ele veio para cumprir e explicar o que estava escrito. Amém? Você está aí? Então, o que é amar como a mim mesmo? Da mesma forma que eu quero ser amado, eu preciso amar. Da mesma forma que eu quero que as pessoas me respondam, eu preciso responder.
Você está entendendo? Então, queridos, prefiram a mansidão, prefiram, às vezes, o silêncio, porque nós já temos uma nova natureza no Espírito, está aí com você, cara. Se você creu de todo o seu coração, o Espírito Santo está aí, então deixa Ele reinar, deixa Ele vir à tona, deixa Ele fluir através de você, deixa Ele desenvolver o fruto, que é amor, paz, alegria. E aí vai os 9 lá, registrado em Gálatas. Já começa com os 3, né? De cara. Amor, paz, alegria, mansidão, fé, temperança, longanimidade, benignidade, fidelidade. E aonde a gente vai encontrar tudo isso, irmão, que a gente precisa? Aonde? Me responda, por favor. Se você está aí, está entendendo isso. Pode falar, irmão. No Espírito. É no Espírito que está esse novo coração que a gente precisa. Não é uma vida, irmãos, de aceitar tudo, mas é de suportar tudo. É diferente. Uma coisa é você se conformar com o mal, outra coisa é você vencer o mal com o bem. Amém? Compreende isso? Então lute no Espírito, não tente lutar na carne. Lute no Espírito, mortifique. Nós precisamos mortificar a nossa carne. E a Érica perguntou o tema dessa mensagem. Eu não tive outra sugestão a não ser upground. Que isso, engastei. Fazer um upground, cara. Upgrade. Fala aí, você que fala aí. Eu não tenho esse dom de línguas ainda. Mas você entendeu o mistério. Irmãos, nós precisamos sermos transformados, atualizados no padrão de Cristo, no padrão dele, naquilo que ele pensa ser. E eu creio, irmãos, que neste tempo do fim, que a gente está se preparando a passos largos, o Senhor ele vai varrer o mundo com uma terceira onda de avivamento. E se você estiver preparado, se você estiver ligado com o Senhor, você vai participar do maior avivamento que este mundo já viu. Mas começa hoje, começa agora. Tudo que você já aprendeu até aqui te levou a este lugar de prática, de temor, de uma reconstrução familiar, mas toda a tua atualização, toda a atualização, ela traz novos recursos, correto? Uma nova roupagem, um novo atalho, e por aí vai. Tem coisas que a gente ainda não acessou em Deus, porque a gente está com a atualização velha. Mas o Senhor está gerando fome e sede por mais dele. É isso que nós cantamos aqui. Então, querido, qual é o primeiro passo? Simples. Remir o tempo, porque os dias são maus. Lembra dessa instrução, desse versículo? Vamos remindo o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus, cara. Você sabe me dizer qual é a diferença entre redenção e remissão? Eu já ministrei essa palavra aqui.
Você sabe me dizer? Vamos ver se vocês são bons de memória. Redenção, o silêncio absoluto, né? Obrigado, irmão, pela resposta, foi muito bom. A redenção é a dívida que é paga por uma outra pessoa que eu estou devendo a alguém. Vamos fazer um quebra-gelo aqui. Vem cá, Gabriel, por favor. Vem cá, Paulo. Vou botar... Isso não tem nada a ver. Fica do meu lado aqui. Pode ficar desse lado. Vamos supor que o Paulo é o devedor. Não tem nada a ver, tá, irmão? Isso não é profético, não é para expor nada. É uma suposição, né, que você é o devedor. E ele aqui é o cara a quem você está devendo. Eu venho e pergunto, quanto que o Paulo está devendo? Aí você vai falar, é X. E eu tiro e pago a você aquilo que ele está devendo. Entendeu? Isso é redenção. Redenção. E remissão? Remissão é a dívida direta, é aquilo que Paulo está devendo a mim. E eu chego e falo, Paulo, ó, morreu a dívida, está pago. Eu não quero receber mais, porque já foi pago. Isso é remissão. Então Deus foi tão maravilhoso que Ele nos redimiu, Ele pagou a nossa pendência com o diabo e nos remiu a dívida com Ele mesmo. Ele também pagou de uma vez por todas na cruz do Calvário. Obrigado, muito bom. Isso aqui é só para exemplificar, para não ficar muito aleatório. Vocês entenderam? De boa? Se vocês esqueceram, irmão, pelo amor de Deus, se vocês esquecerem agora dessa vez, compreendeu? Sim ou não? Redenção e remissão. Então, voltando para essa reflexão desse versículo, o que é remir o tempo porque os dias são maus? Se você aprendeu, pensa um cadinho. Por que eu preciso remir o tempo? Porque nós, irmãos, perdemos tempo, jogamos fora, mortos. E agora eu vou resgatar esse tempo para Deus, pagando esse tempo. Era uma dívida direta e eu mesmo estava devendo. Tem outro texto que fala, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Vamos lá, crente. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Então, querido, nós precisamos pagar a dívida direta, remir o tempo, porque os dias são maus. Em resumo, o que isso quer dizer? Eu preciso pagar com amor aquilo que está sendo mal diante dos meus olhos. Eu vou me posicionar como filho de Deus, porque os dias são maus. Aí eu vou entregar os pontos? Não, cara, eu vou pagar o preço com amor. Eu vou oferecer meu sacrifício de louvor, mesmo cansado, mesmo na chuva, mesmo no toró, no raio, eu estou aqui, cara, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas agora eu tenho uma dívida sendo quitada. Não uma dívida com Deus, irmão. É uma dívida nossa. Eu preciso remir o que eu estou devendo, praticando o amor. É uma dívida conosco mesmo, entendeu? É uma dívida nossa. Nós mesmos estamos devendo a nós mesmos, entendeu? Vai ficar mais fácil? Porque toda vez que você está longe do propósito, longe de Deus, você está perdendo tempo de frutificar, de ajuntar tesouros nos céus. Então nós estamos jogando no ralo abaixo. E o que Satanás mais quer nessa geração e em todas as gerações que já houveram é tirar o foco, é roubar o tempo, é tirar a gente do propósito, é
fazer com que a gente caia, que a gente peque, para nos tirar do alvo. É isso que Satanás quer. Para que a gente não frutifique, a gente não viva em amor, para que a gente fique na briga e por aí vai. Então, o bem mais precioso que você tem, que eu tenho, se chama tempo. Ontem já passou, irmão. Quantas horas aí, ó? Esse dia, essa hora, jamais voltará. E aí eu te pergunto, o que você tem feito nas suas 24 horas diárias, nas suas semanas? E um dos maiores desafios para a nossa sociedade moderna é sair da procrastinação. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu oro. Fiado só amanhã, você já viu essa plaquinha? Então, irmãos, remi o tempo hoje, porque os dias são maus. Então, o dia de fazer o bem é agora. O Senhor nos deu uma instrução, está registrado em Hebreus, que se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Porque Davi, voltando aqui nesse texto, que eu não terminei, que eu vou terminar agora, ele está reconhecendo a sua miséria e ele está dando o nome exato: Senhor, sou um rebelde, mas lava-me, tira a minha culpa, purifica do meu pecado, eu reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue, porque as consequências do pecado, irmão, maltratam, ela adoece, ela nos tira a alegria, nos tira o ânimo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi nessa caminhada de 33 anos, é que o pecado adoece, o pecado nos tira a alegria, o ânimo, a vida. Mas nós temos um Deus amoroso, e Ele provou isso enviando Jesus. Então, acompanha comigo aí. Verso 6. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. É a partir do coração, irmãos, aquilo que você tem recebido, que tem entrado na tua alma, é o que vai gerar um novo entendimento, uma transformação de mente. É no coração que começa a ser substituído aquela sujeira, aquela predisposição à idolatria, ao homicídio, ao adultério, porque é de lá que está a raiz. Então, aonde que começa a ser a purificação? É de dentro para fora, é do coração para fora. E é no coração que ele vai mostrar a sabedoria. Então ele vem com a purificação. Olha, verso 7. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Que ele não estava, irmão, contente. Ele não estava feliz. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. E para mim isso aqui é o cerne dessa pregação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito firme. Não me expulse da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Aleluia. Então só assim eu ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. O que Davi está expondo aqui? Senhor, eu fui rebelde, eu creio que o Senhor pode me purificar, lava-me, e ele suplicou isso. Devolve-me a alegria,
restaura em mim, cria um coração puro, porque eu não tenho, eu preciso ser criado. Tira esse coração aqui, cria um novo coração, renova o espírito reto, restaura a alegria da tua salvação, e que eu esteja disposto a te obedecer. Então eu vou ensinar teus caminhos aos rebeldes, ou seja, as mesmas coisas que eu passei de ruim, as mesmas situações, eu vou poder ensinar agora, se o Senhor me restaurar. Sabe, irmão, não tem privilégio maior de que vencer uma guerra espiritual e você se colocar à disposição de Deus para instruir naquilo que você aprendeu e falar assim, cara, tem jeito. Pensa que vai dar ruim, mas eu sou uma prova real. Lázaro foi acometido de uma doença, ele morreu. Ao 4º dia, Jesus foi lá, ressuscitou. E depois do milagre, Lázaro não saiu pregando, eu ressuscitei, não. Porque a fama foi tão grande, e todos que olhavam para Lázaro, viam, cara, esse foi o que Jesus ressuscitou. E é isso. O Juscelio falou algo extraordinário, que nós somos cartas vivas. Uma carta, ela não sai, ela não vem com um microfonezinho pregando. Uma carta, ela precisa ser lida. O mundo vai nos ler, nós somos as cartas vivas de Deus. E aí, irmãos, vai ler justamente naquilo que nós vencemos. E o que nós não conseguimos ainda vencer? Hoje é o dia da gente se colocar diante do Senhor e suplicar por transformação, por um novo coração, para que depois a gente possa ensinar outros que estão na mesma condição que a gente. Isso é um desejo de um servo. Não apenas receber algo de Deus, mas depois ter experiência para passar adiante. Irmãos, eu continuo pecando, você continua pecando, porque nós estamos na carne. Mas nós não somos mais pecadores, nós não vivemos na prática do pecado. Não aceite isso, isso é do diabo para nos aprisionar em culpa e medo. Nós somos santos e justificados, lutando contra o pecado. É diferente. Nós pecamos, mas não temos mais a prisão, as cadeias sobre nós, porque nós fomos libertos pelo Senhor. Amém, queridos? Você foi liberto pelo Senhor Jesus? Então não permita se colocar sobre culpa. Você é de Deus. Aleluia. Então perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Aleluia. Irmãos, quando Deus transforma um homem, os que estão à sua volta receberão também bênçãos, colherão também frutos dessa transformação, porque agora ele vai transbordar boas obras, e esse posicionamento adequado pode mudar o curso de uma cidade. Um homem pode sacudir o mundo. A gente vai ver o exemplo de Billy Graham. Caraca, hein? Estou gastando. Billy Graham, vamos lá no portuguesão. E você vai ver homens cheios do Espírito Santo,
movendo com uma unção apostólica, profética, incendiando homens. Se você pegar a história, você vai ver que Deus sempre levanta homens ungidos para mudar o curso. E mais do que nunca, irmãos, onde o anticristo se aproxima, a igreja precisa levantar a bandeira de Cristo e falar: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Não é a bandeira da Igreja Batista Carisma, você entende? Não é de outra denominação, não. É a igreja de Jesus Cristo. E para eu levantar o estandarte, eu preciso me posicionar como um bom soldado, como um bom embaixador. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Então, querido, eu encerro o upgrade. É isso, irmão? Me ensina aí, me ajuda. Você já recebeu esse upgrade do Senhor? Você já recebeu essa atualização no Senhor? E é profundo, irmãos, que hoje nós estamos bem melhores do que antes. Amém? Você crê nisso? Nós avançamos muito. Nós aprendemos coisas novas. Mas o que é extraordinário é que não tem um limite, não tem um fim. Sempre há algo mais de Deus para ser derramado. Então aquilo que você recebeu no sábado passado, neste domingo, foi para aquele que você vai pôr em prática, mas tem unção fresca, vinho novo. Se nós aceitarmos os processos de renovar os nossos odres, o Senhor vai continuar derramando vinho novo. É um processo constante. Eu renovo meu odre, o Senhor enche de vinho novo. Eu renovo meu odre, o Senhor vem com mais vinho novo. Você entende isso? Sim ou não? Então se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor, se você puder, né?